Glória a Deus. E vamos só recapitular um pouco do que nós falamos, bem rápido. Mas eu gostaria que você colocasse sua mão no coração e pedisse para que o Espírito Santo, nessa noite, ele venha falar ao teu coração. Ele que foi enviado pelo Pai para nos ensinar todas as coisas. Que ele venha nessa noite falar ao teu coração, te ensinar sobre a vontade do Pai. A vontade do Pai sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor traga a revelação que veio do alto. Entendemos, Senhor, que nós não somos capazes de compreender as coisas do Espírito, os mistérios do Senhor por nós mesmos. Mas nós somos totalmente dependentes de Ti. Somos totalmente dependentes do Senhor. Então, fala ao nosso coração. Ensina-nos a verdade, que liberta, que nos transforma. Que o Senhor venha trabalhar em nós e através de nós, para que nós venhamos nos tornar a imagem do Senhor. Para que nós possamos ser um espelho, cartas vivas, como o apóstolo Paulo diz. Para que as pessoas possam ler sobre o Senhor através das nossas vidas. Senhor, nós somos apenas o barro, Tu és o oleiro. A nossa vida está em Tuas mãos, Senhor. E que o Senhor venha nos usar conforme a Tua vontade e o Teu querer nessa noite. Em nome de Jesus, que nada nos impeça de ouvir a Tua voz e de compreender a Tua vontade. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação contrária do inimigo que queira arrebatar dos nossos corações a Tua palavra, que queira tirar o nosso foco do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, todo pensamento contrário, em nome de Jesus, nós repreendemos. Que só o Teu Espírito venha agir em nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Eu gostaria que o pessoal do Ministério de Louvor colocasse a cadeira ali. Sentasse, por favor. O pessoal que está lá atrás, conversando, por favor. Para não tirar a minha atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Mas antes de lermos Atos, eu quero só fazer um pequeno resumo de tudo que nós já falamos. E o assunto é muito vasto, ainda tem muitas coisas a se falar. E nós vamos estar ensinando para a igreja sobre a doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, querido, ele é uma pessoa, pois ele é um espírito de vida. Ele tem vida. O Espírito Santo, ele tem vontade. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é eterno. A personalidade do Espírito Santo é afirmada por seu papel como a terceira pessoa da Trindade. Mas não é porque ele é a terceira pessoa da Trindade que ele seja o menor, ou que ele seja o menos importante. O Espírito Santo também, ele é Deus. O Espírito Santo, ele tem sentimento, ele se entristece. Por isso que o apóstolo Pedro, ele fala, não entristeçais o Espírito do Senhor.
Amém? E pelo fato de a falta de entendimento de muitos a respeito do Espírito Santo, por não acreditar, não é? Muitos não têm desfrutado da presença do Espírito Santo. Jesus, ele falou a respeito do Espírito Santo em João 14, quando ele fala a respeito de uma promessa, não é? Ele vai falando para os discípulos, João 14, João 15, João capítulo 16, falando de um consolador, de um outro que viria para estar com os discípulos e com cada um de nós para todos sempre. Amém? Esse outro consolador, alguém que iria, nos ensinar, porque a missão do Espírito Santo é justificar, glorificar Jesus, é trazer justificação. O propósito do Espírito Santo é dar testemunho de Cristo, ensinar todas as coisas, convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Essa é a missão do Espírito Santo. Quando se fala de Consolador, fala-se do Paracletos de Deus. Paracletos significa, a palavra grega significa chamar para perto. Alguém que era chamado no grego, os gregos falavam alguém que estava com problemas, então tinha um defensor que iria estar perto para defender aquela pessoa. Então o Espírito Santo se chama aquele que veio para estar perto. Ele foi chamado para estar perto. Está conosco. E ele é presente, ele é real. Você pode sentir a presença do Espírito Santo a todo instante, porque ele é real. Mas como eu falei, por falta de um entendimento, muitos cristãos não têm desfrutado dessa presença gloriosa. Porque a denominação, não aceita, não é? A ação do Espírito. Ele reconhece que o Espírito Santo existe. Eles reconhecem que ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas por falta de um entendimento das Escrituras, de uma interpretação, muitas vezes não é permitido que muitos cristãos, em muitos lugares, não tenham a experiência com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, querido, ele é necessário. Ele é necessário. O nosso Senhor, ele mesmo, nos adverte, nós vamos ler a respeito disso. Ele advertiu aos seus discípulos para que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que viesse sobre eles o Espírito Santo. Amém? Então, no Antigo Testamento, nós podemos ver a ação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo na criação. Não são sobre as pessoas. Havia a manifestação do Espírito Santo para cumprir um propósito. Na criação, a palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face das águas. Quando Deus criou o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele estava presente na criação. E a manifestação dele vinha sobre as pessoas, mas não permanecia. Nós temos exemplos de Sansão, quando ele era tomado por uma força que vinha do Espírito, e ele conseguia derrotar os seus inimigos. Amém? Em Josué, nós vemos a manifestação do Espírito sobre Josué em Números
27, versículo 18, quando o próprio Deus fala para Moisés impor as mãos, chamar Josué e impor as mãos sobre ele, porque ele era cheio do Espírito. Nós vemos a manifestação do Espírito sobre Davi. O Espírito Santo, querido, ele tinha uma relação muito grande com os profetas, pois eles falavam sobre a direção e a unção do Espírito Santo. Amém? No Novo Testamento, mas ele não permanecia. Lembre disso, ele não permanecia. Ele vinha sobre as pessoas, agia conforme a vontade do Senhor para cumprir um propósito, mas ele não permanecia. No Novo Testamento, nós vemos também a manifestação do Espírito Santo, mas ainda não permanecendo com as pessoas. Nós temos exemplo, sabe, de Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o anjo aparece para ela e fala que ela vai dar à luz a um filho. E ela pergunta, como será isso, pois não tenho relação com homem algum. Mas ele responde, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Nós vemos a manifestação do Espírito sobre a vida de Zacarias, no versículo 67, quando fala do canto de Zacarias, dizendo assim, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E ele vai profetizando ali sobre a manifestação do Espírito, da vontade do Senhor, daquilo que estava para acontecer, porque João Batista, aquele que foi escolhido por Deus, filho de Zacarias, seria aquele que ia preparar o caminho do Senhor. Amém? Nós vemos sobre a vida de Simeão, um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhes o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, que era apresentá-lo no templo, ele pôde contemplar o cumprimento da profecia. Amém? Ele pôde pegar em suas mãos, ele pôde contemplar com os seus olhos o cumprimento da profecia. Mas ainda o Espírito não permanecia sobre essas pessoas. O Espírito Santo, ele veio sobre Jesus. Quando Jesus, ele foi batizado nas águas. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo, em ti eu tenho prazer. Depois Jesus, pelo Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, para o deserto, para ser tentado. Amém? E aí nós passamos a ver a manifestação do Espírito do Senhor sobre a vida de Jesus. E milagres aconteciam, sinais e prodígios aconteciam, porque Jesus, ele não estava só. Jesus, ele é divino.
Mas Jesus, ele veio aqui como homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Encarnado como homem. Mas uma coisa que Jesus fazia era não negligenciar o tempo de estar a sós com o Pai. Jesus jejuava, mas Jesus orava e muito. Era vigílias de oração. Todas as vezes que ele saía para falar sobre o reino de Deus, para manifestar o poder de Deus sobre a vida das pessoas, curando, libertando. Depois ele saía e está com o Pai. A necessidade de estar com o Pai e de um relacionamento, de continuar o relacionamento com o Espírito Santo e com o Pai. Amém? De estar ali, naquele lugar. Naquele lugar de ver a glória do Senhor se manifestar sobre a sua vida. Então ele nos mostra a necessidade. Então vamos para Atos dos Apóstolos. Porque o Espírito Santo é uma promessa. Uma promessa. Atos dos Apóstolos. No capítulo 1. Diz assim: escrevi primeiro livro, ó Timóteo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse livro foi escrito por Lucas. E é o segundo livro, porque o primeiro livro é o livro que tem o seu nome. E aqui, os Atos dos Apóstolos. Então ele fala: escrevi o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele nos mostra aqui algo muito interessante. Você só pode ensinar, querido, aquilo que você faz. Aquilo que você vive. Tem muita gente que quer ensinar aquilo que ela não faz. Muitos querem ensinar o filho a falar a verdade, mas ele é o mentiroso. Entendeu? Muitos querem ensinar, sabe, sobre respeito, mas eles não respeitam. Muitos querem ensinar sobre autoridade, mas não, sabe, obedecer à autoridade. Então, se eu prego aquilo que eu não faço, então eu não tenho legalidade. Eu não tenho moral para ensinar nada. Então Jesus, ele ensinava porque ele fazia. Aquilo que ele via o Pai fazer, ele diz: tudo o que eu vejo o Pai fazer, eu faço também. Então eu estou ensinando para vocês, porque eu via e eu faço. Tá? Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, diga, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Querido, esse livro de Atos dos Apóstolos, a tônica, a ênfase desse livro é a ressurreição, é falar da ressurreição. Se você ler todo o livro, você vai ver todas as vezes os apóstolos testemunhando a respeito da ressurreição de Jesus. Eles vão falar da morte, mas eles vão falar da ressurreição de Jesus. Então eles são chamados, queridos, nós somos chamados para sermos testemunhas da ressurreição. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Você já parou para pensar porque ele fala assim, comendo com eles?
porque ele é bem detalhista em falar provas incontestáveis. Porque, queridos, muitos dizem que Jesus não ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Herodes fez foi chamar os soldados, né? Talvez dizer que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Tanto é que Maria, quando chega, ela olha e vê Jesus, é Jesus que está ali. Mas ela não reconhece, ela diz assim: se o Senhor pegou o corpo dele, devolve o corpo do meu Senhor. E por que isso? Para que, não existisse essas evidências daquilo que Jesus pregava sobre a ressurreição. Então, quando você lê que muitos fatos, muitas evidências, ele estava comendo, como é que o morto pode comer? Quem come é quem está vivo. Então, ele estava ali sentado, comendo com os discípulos, ensinando a eles. Amém? Porque, queridos, tem muitos, como eu falei, que fala que Jesus não ressuscitou. Pode até dizer que Jesus era um cara bacana, era um líder nato, que era um homem corajoso, que era um revolucionário. Mas são poucos que dizem que ele ressuscitou e que ele é o Cristo vivo. Tem muitas pessoas que fizeram história, que os seus nomes estão marcados na história. Galileu, Karl Marx, Albert Einstein, Martin Lutero, Martin Luther King, Buda, Maomé, Maria. Amém? Eu não estou falando para ofender ninguém, mas muitos desses, contribuíram para a história de uma forma positiva e negativa. Mas os seus nomes estão escritos na história da humanidade. Mas todos esses morreram. Nenhum desses ressuscitou. Mas Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ele está vivo. Amém? Então, ele fala, não se ausentassem, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual ele disse: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Qual é a promessa? Ser batizado com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaurares o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Os discípulos ainda estavam preocupados com a restauração do reino de Israel, com o reino humano, um reino terreno. E Jesus estava falando o tempo todo para eles a respeito do reino de Deus, que o reino dele não era desse mundo, que o reino dele era um reino totalmente diferente. Mas eles estavam preocupados se era aquele tempo que iria ser restaurado o reino de Israel. Era o que existia em seus corações, uma restauração humana, de um reino humano. E Jesus estava trazendo coisas espirituais para eles. E muitas vezes eles não compreendiam. A palavra do Senhor diz que o homem não natural, ele não compreende as coisas de Deus. E eram os discípulos que estavam ali com Jesus, ouvindo e vendo o que Jesus estava fazendo e falando.
Amém? Mas ele diz para eles, olha, não lhe compete, não compete. Ele fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aí você pode imaginar, né, os discípulos recebendo essa palavra, recebereis poder. Eles estavam preocupados com o quê? Com a restauração do reino de Israel, a nação de Israel. Não é? Então talvez, vamos receber poder, então vai ser agora. Vai ser agora que vai ser restaurado, sabe, Israel, né? Aí vai ser em Jerusalém, toda a Judéia, mas aí vem Samaria. Samaria. Os samaritanos, eles não se davam com os judeus. Havia um conflito de muito tempo entre os judeus e os samaritanos. Mas aí o Senhor diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Testemunhas tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria e até os confins da terra, até outras nações. Porque até então, queridos, tudo que era pregado, eles achavam que eram só para eles. Só eles iriam receber. Porque eles eram o povo escolhido, a nação eleita. Mas o poder de Deus, ele é ilimitado. A graça do Senhor, sabe, ela foi estendida a todos, a toda a humanidade. O reino que Jesus veio trazer, um reino de ponta cabeça, onde as pessoas não compreendiam a mensagem do Senhor por serem religiosos, onde os pobres eram incluídos nesse reino, onde os ricos muitas vezes ficavam de fora por causa das suas riquezas, e não é porque ele era rico, mas porque o amor ao dinheiro fazia com que eles ficassem de fora do reino de Deus. Podemos lembrar do jovem rico, que chegou até Jesus e disse, Senhor, o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? E aí Jesus fala dos mandamentos, ele diz, eu conheço todos os mandamentos, e vai falando. Mas tem algo que ele fala para ele. Pega o que você tem e dá para os pobres, e vem e segue. E aí ele seguiu. Não seguiu? A Bíblia diz que ele se entristeceu, porque ele era dono de muitas posses. Aí é quando Jesus fala que muitos vão ficar de fora, por causa do amor ao dinheiro. Tem muita gente amando o dinheiro. Tem muita gente fazendo do dinheiro o seu Deus. Entendeu? Muita gente deixando, sabe, de agir pela direção do Espírito do Senhor, deixando de agir com generosidade, com fidelidade ao Senhor, por amor ao dinheiro. E muitas vezes está dentro dos templos. Muitas vezes. Muitas vezes estão dentro dos templos, buscando não o mover do Senhor sobre a sua vida, a presença dEle, mas o mover das mãos dEle, o que Ele pode fazer. E muitos se achegavam a Jesus dessa forma, porque Jesus multiplicava o pão, porque Jesus curava, porque Jesus libertava. Somente estavam ali no meio da multidão, mas poucos foram os que ficaram quando Jesus deu um discurso. Quando você lê lá em João 8, onde Jesus disse, vós só vem até a mim por causa do pão que perece. E aí as pessoas disseram, foi muito duro esse discurso.
Então a Bíblia diz que muitos já não estavam com ele, muitos já não andavam com ele. E ele olha para os discípulos e diz: e vós, quereis ir também? Não pense, querido, que Jesus vai passar a mão na minha cabeça e na sua cabeça. Ele é amor, mas ele é justo. Entendeu? Aos que me honram, eu honrarei. Porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Mas muitos, sabe, se apegam somente à questão do amor. Ah, porque Deus é amor, não é? Então, eu posso agir da forma que eu quero, porque Deus é amor, não é? E está tudo bem. Mas esquece que Ele é justo. Que Ele é justo. Se esquece, sabe, que foi esse amor que fez com que Deus, o Deus Pai, enviasse o seu único filho para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que fez Deus abrir mão do seu único filho, para que, através da morte de Jesus, nós tivéssemos vida. A morte nos trouxe a vida. Não é? Mas muitos se esquecem disso, porque Deus é amor. E aí Deus é amor, Deus me ama, né? Então eu não preciso, sabe, agir com Ele na mesma proporção. Eu não preciso negar o meu eu. Eu não preciso abrir mão de nada. Eu não preciso mudar, porque Deus é amor. Porque aquilo que tem sido pregado, querido, é esse discurso de inclusão, onde venha como você está. Venha que você não precisa mudar, venha porque Deus te ama. Deus te ama, e aí vai pregando sobre as pessoas, sobre a pregação humanista. A pregação, sabe, que massageia o ego das pessoas. Não se fala do pecado, não é? Para não mexer com as pessoas, para não confrontar as pessoas, porque o importante é que a casa esteja cheia. Mas cheia de quê? De quê? De pessoas que estão vindo somente porque querem mover das mãos do Senhor e não querem mudar de vida e no final vão para o inferno? A casa tem que estar cheia de pessoas que estão com o coração quebrantado diante do Senhor. A casa tem que estar cheia de pessoas que estão dispostas a negar a si mesmo para servir ao Senhor. A casa tem que estar cheia de pessoas que estão dispostas a rasgar os seus corações diante de Deus. Que não querem o mover somente dele, das mãos. Porque, querido, quando nós buscamos a Ele, nós teremos o mover das suas mãos. Porque as mãos deles não estão encolhidas para que não possa salvar. Mas Ele tem que ser o único. Ele tem que ser o primeiro. E era esse testemunho que os discípulos iriam dar para as pessoas a respeito de um Deus que nos amou tanto, que entregou o seu Filho para morrer, para que nós tivéssemos vida. Que morreu e ressuscitou e está ao lado do Pai. E é o nosso intercessor. Amém? O único intercessor que nós temos. Não é Paulo, não é Pedro, não é João, não é Maria, não é Antônio, não é José. O intercessor que nós temos é Jesus. Romanos 8:34 diz assim: quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E sabe o que é que Ele está fazendo? Sabe o que é que Ele está fazendo? E também intercede por nós. Ele está à direita, sentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E é esse entendimento, querido, que as pessoas precisam ter. É esse entendimento, quando nós lemos, sabe, a carta de Paulo em Romanos 8. Paulo falando que não há mais condenação. Não há mais. Agora, pois, já não há condenação. Não há
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É esse testemunho, querido, que nós precisamos dar para as pessoas. De um Cristo ressurreto. De um Cristo que morreu, que ressuscitou e que nos libertou do pecado. E que eu e você não precisamos mais viver com essas amarras de Satanás. Essas amarras do pecado. Porque já não há mais condenação. Mas por falta de entendimento, muitos ainda continuam, querido, com essas amarras do pecado. Dentro dos templos. Entendeu? Porque não entendeu. Não entendeu. O que foi o sacrifício de Jesus? O que é a obra do Espírito Santo? Trabalhar do Espírito Santo em nós, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça, nos convencendo do juízo de Deus. Que se nós, queridos, não vivermos uma vida de santidade, no final, sabe, nós não iremos ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai, e entrar no gozo do meu Senhor que está preparado. Mas muitos vão ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Muitos vão ouvir isso. Muitos vão dizer: Senhor, mas eu expulsei demônio em teu nome, eu curei enfermos em teu nome. Senhor, eu falei em línguas em teu nome. E ele vai dizer: não vos conheço. Não vos conheço. Mas aí Jesus, ele fala. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, vamos para o versículo 9. Dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e a uma nuvem o cobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. 2 anjos. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Até então não entendia o porquê dessa pergunta. Por que estão olhando para essas alturas? Se fosse eu também ia ficar contemplando Jesus. Porque eles tiveram uma evidência real, querido, de uma experiência que eles tiveram há 3 anos com o santo, com o homem santo, com o Deus encarnado que estava ali com eles, caminhando com eles, sentando à mesa com eles, ouvindo muitas vezes as reclamações, as briguinhas, as confusões, as perguntas, sabe? Que não comia, que não dormia direito, mas que tinha a fome de fazer a vontade do Pai. E aí ele vê aquele homem santo subindo. Eles estavam admirados. E hoje, estudando essa palavra aqui, o Douglas Gonçalves, ele trouxe essa revelação de que aqueles que têm, querido, experiências com o céu, eles têm que olhar para a terra. Olhar para a terra com olhar de misericórdia. Olhar para a terra com olhar de amor. Com o mesmo olhar que Jesus teve quando ele desceu do céu e esteve aqui como homem. Entendeu? E anunciar exatamente isso aqui que eles disseram: esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas ele há de voltar. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. E nós precisamos estar preparados, queridos. E é por isso que ele fala aqui: a descida do Espírito Santo
sobre os discípulos era para que eles fossem testemunhas vivas do poder de Deus, daquilo que eles viram Jesus fazer, daquilo que eles viram Jesus falar, sabe? Do Cristo que morreu, que ressuscitou, que transforma a vida, mas que salva pessoas, que salva. E que a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que a vontade de Deus é que nenhum se perca. Que a vontade de Deus é que aonde Ele está, nós possamos também estar junto com Ele. Amém? Mas tem muitos que estão caminhando para o caminho de morte. Muitos que estão, querido, entrando pela porta larga. Muitos que estão correndo atrás de homens, buscando homens para resolver os seus problemas, idolatrando homens. Muitos estão sendo enganados, como o Senhor nos advertiu. Haverá um tempo que haverão muitos falsos profetas, usando da palavra para nos tirar da presença, para nos tirar o foco de Deus. Então nós precisamos testemunhar do Senhor, e é o Espírito Santo que nos dá essa condição de sermos testemunhas do poder de Deus. Desse capítulo 2, ao se cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Amém, queridos? Todos foram cheios do Espírito Santo, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Há um entendimento aqui, onde muitas pessoas, não entendem e dizem, não, esse batismo com o Espírito Santo aqui, não. Ele quando fala aqui, ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluía a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, somos medos, somos elemitas, somos naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. Nos nossos dias, eu sou um francês, eu sou um espanhol, eu sou, filipino, eu sou japonês, e então nós estamos ouvindo na nossa língua materna. E hoje, eu tive esse entendimento através desse estudo. O Douglas Gonçalves também dando essa interpretação. Aqui, querido, nos mostra que nós precisamos falar a língua certa para que as pessoas entendam. Hoje, nesse século que nós vivemos, tem muitas línguas. E não estou falando do inglês, do francês, do português, isso também. Mas tem uma forma de se falar para cada tribo. Já ouviu falar das tribos? Surfistas, skatistas, esportistas, cantores, crentes. Entendeu? Artistas. Tem muitas línguas, queridos. E você precisa falar a língua certa.
Se você falar, pregar para um jovem, da mesma forma que você vai pregar para um adulto, ele não vai aceitar, mas fale na língua dele. A criança, da mesma forma, quem é professor sabe. Quem é professor sabe a língua certa de se comunicar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com o adulto, para que eles entendam. Então nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos dar a língua certa, para falarmos, para testemunharmos para todas as tribos que existem, para que eles conheçam o Cristo vivo. Aleluia! E é o Espírito Santo, querido, que nos capacita. E para encerrar, querido, depois da descida do Espírito Santo, Pedro, ele se levanta e começa a pregar para todas aquelas pessoas que estão ali. E ele começa, sabe, a destrinçar tudo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de quem é Jesus, o que fizeram com Jesus. Sabe, falando de uma forma que eles entendessem. E ele usa, sabe o que? Ele usa Joel. Ele usa o livro de Joel, falando da profecia, dizendo: ei, porque eles vão dizer, todos atônitos e perplexos, interpretavam uns aos outros, quer dizer isto. Outros, porém, zombavam e diziam: não, eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Ele vai dizer: não, eles não estão bêbados. São 9h da manhã, querido, ninguém bebeu. Ninguém bebeu, mas ele vai dizer no versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele começa a falar da profecia de Joel, onde o Espírito do Senhor viria, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais debaixo da terra: sangue, fogo, vapor e de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele está falando, querido, desse tempo que nós estamos vivendo, desde quando Jesus subiu ao céu. E quando ele irá voltar, o grande dia do Senhor. E ele vai derramar, ele já derramou o seu Espírito. E ele continua derramando. O Espírito do Senhor, ele é real. A presença dele é real. E você pode, querido, nessa noite receber. Se você nunca teve uma experiência com ele, você pode nessa noite ter a experiência com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma a nossa vida. É o Espírito Santo que faz o mentiroso se tornar uma pessoa que fale a verdade. É o Espírito Santo, querido, que faz o adúltero deixar de ser adúltero. É o Espírito Santo que faz o ladrão deixar de ser ladrão. O corrupto deixar de ser corrupto. Zaqueu, ele era um homem rico, mas ele era um homem corrupto. Quem conhece a história de Zaqueu? Você conhece? Zaqueu, ele era um publicano, querido. Um publicano. Mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar do que Jesus estava fazendo. E aí, um dia Jesus estava reunido e era uma multidão. E Zaqueu ele sobe numa árvore, no sicômoro, porque ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Zaqueu estava ali porque ele queria ver quem era Jesus. O Espírito do Senhor levou Zaqueu a estar ali, porque ele ouviu e ele queria ver Jesus. E aí Jesus já sabia que Zaqueu ia estar lá, olha para cima e diz: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou estar na sua casa. Eu vou estar na sua casa. E as pessoas que estavam ali começam a murmurar e dizer:
Como que Jesus está na casa daquele homem? Como que Jesus está ali, na casa daquele homem? Porque Zaqueu era odiado pelas pessoas. Zaqueu era uma pessoa que enriqueceu de uma forma ilícita. Zaqueu, ele usurpava o que era dos outros. Ele roubava as pessoas. Mas aí Zaqueu, ele ouvindo aquele murmúrio, ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver. E eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Tem muitos Zaqueu por aí, querido, precisando ouvir do Cristo vivo que morreu e ressuscitou, e que ele não precisa mais estar com as amarras de Satanás sobre a sua vida. Tem muita gente que precisa ouvir da salvação. E somos nós que vamos testemunhar. Fique de pé.